Olá, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus possa estar presente na sua vida e na sua família. Eu quero agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, Igreja Batista Missionária Ágape, em Copacabana. Se você ainda não se inscreveu, ainda há tempo, caso você assim o deseje. Eu gostaria de compartilhar com os amados hoje a palavra que Deus colocou em meu coração, que se resume em 4 importantes posturas que nós temos que ter em tempos difíceis. Se bem que essas posturas não são apenas para os tempos difíceis. É um estilo de vida que nós, como cristãos, precisamos ter. Mas nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento inédito em nossa história. Essa pandemia, infelizmente, os números só têm subido, já há um caos em alguns estados, há uma expectativa de uma piora, de uma mortandade ainda maior aqui no Rio de Janeiro. E queridos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não podemos desfalecer. Deus conta conosco, Deus conta com as nossas orações, e o Senhor quer que nós possamos ser o sal, ser a luz, fazer a diferença, não de nós, mas por Ele habitar o seu Espírito Santo em nós. Então, a primeira coisa, assim, fundamental para nós nesses tempos difíceis, porque são lutas externas e internas, materiais e emocionais, lutas financeiras, muitos passando por lutas familiares. Uma pastora, numa reunião de oração virtual que estávamos, comentou de uma cidade no sul, onde está ocorrendo um número grande de suicídios, aumentou o número de suicídios, e pessoas que estão desanimadas. Porque o que é importante é que nós não devemos interpretar Deus pelas circunstâncias. Nós temos que interpretar as circunstâncias diante de Deus. Então, devemos apresentar a Deus em oração e buscar também o consolo, a direção, a sabedoria, a força, a fé na palavra. É na palavra de Deus que nós somos renovados, fortalecidos e sustentados. Então, eu quero convidar os queridos, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 12. Nós vamos ler um versículo. Olha que coisa linda, Isaías capítulo 12, receba no seu coração essa palavra não volta vazia, essa palavra é palavra de vida. O Senhor quer nos renovar, quer nos fortalecer, o Senhor é aquele que sara as nossas feridas, é aquele que nos dá um ânimo novo. Então, que nós possamos assim comer dessa palavra, beber dessa palavra. A primeira postura importante para nós é confiarmos em Deus. Aliás, só em Deus nós devemos realmente confiar cegamente. E a palavra de Deus nos diz assim, em Isaías capítulo 12, versículo 2: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei, repita comigo, confiarei e não temerei. Aleluia. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha aqui, que declaração de louvor, de confiança, de amizade, de filiação, reconhecendo o Deus que é o Pai perfeito, o Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Então, amados, a palavra de Deus diz também o que? Lá no Salmo 37, versículo 5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós vivemos um mundo corrompido. Até diante de uma pandemia, a gente vê pessoas com interesses pessoais, egoístas, ambições, sede de dinheiro, de poder, um mundo estressante, um mundo adoecido tanto moralmente como principalmente espiritualmente, porque tudo começa, né, na vertical, é no espírito. Aí a consequência é a horizontal. Só em Deus nós temos verdadeiramente força e refúgio. A nossa força e o nosso refúgio, a nossa confiança está no Senhor. Que nós possamos aprender a confiar e esperar em Deus. Olha, amados, a internet muitas vezes ela cai, a internet é limitada dependendo do pacote que você tiver, mas Deus é ilimitado, Deus não tem cotas. Deus está sempre pronto para nos atender. Eu estava, antes de gravar essa mensagem, eu estava ouvindo um louvor que eu gosto muito, Tua Presença, e tem um momento que ele fala assim, aliás, o louvor é em Tua Presença. Tua Presença é o meu remédio. Tem remédio para cura física, e tem remédio também para cura da alma, para cura do espírito. De repente você pode ser uma daquelas pessoas que esteja ouvindo essa mensagem e que perdeu um amigo, um parente. Hoje mesmo recebemos um telefonema de uma colega, uma ex-colega da empresa, que o pai dela faleceu vítima aí do coronavírus, né? Então, de repente, você está precisando disso, olha, está precisando de refúgio, de fortaleza, de socorro, confie em Deus. Receba o abraço de Deus para a sua vida, o consolo de Deus, o conforto de Deus. Que nós possamos aprender a ver as circunstâncias através de Deus. Independente do que esteja acontecendo, Deus reina, Deus é soberano. Deus está no governo de tudo e de todas as coisas. O Salmo 146, versículo 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó. Bem-aventurado. Você tem o Deus de Jacó? O Deus de Jacó é o seu Deus? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o meu Deus, é o seu Deus. E é nele que está a nossa confiança. Outra coisa importante, amados, no momento, como eu disse anteriormente, não é só no momento de crise, mas no momento de crise é aí que a gente vai colocar o quê? Em prática, o que nós temos aprendido do Senhor. E nós devemos, o processo de aprender no Senhor, de aprender os ensinamentos do Senhor, é um processo contínuo. Deus está sempre trabalhando em nós, por nós e quer trabalhar através de nós. Então nós devemos guardar em nosso coração o quê? A palavra. Lembra que Jesus Cristo, ele disse tantas vezes para os seus discípulos que ele morreria, mas quando a morte aconteceu, Jesus disse que ia morrer, mas que ia ressuscitar. Mas quando a morte aconteceu, o abatimento e as lágrimas tomaram conta do coração dos seus discípulos. Eu sei que tem hora que a gente chora mesmo, que nós ficamos abatidos, mas não podemos esquecer o que a palavra de Deus tem dito aos nossos corações, as promessas de Deus. Louvado seja Deus, devemos guardar a palavra do Senhor, devemos meditar ainda mais na Bíblia. Agora, nesse tempo de confinamento, vamos ter uma disciplina de estar diariamente meditando na palavra de Deus, porque, inclusive, até com relação ao tópico anterior, que falamos de confiança, eu queria fazer um comentário, que eu até anotei aqui, que Adão, ele foi um homem, que foi criado adulto já. Ele já foi criado adulto. Quando Deus criou Adão, ele não foi o homem da caverna, ele não teve aqueles processos que a gente vê do filme, como se ele não soubesse falar, não soubesse andar, com medo da selva, nada disso.
Adão, ele foi criado adulto, com as faculdades mentais e físicas desenvolvidas. Ele conversava com Deus todos os dias. Ele tinha liberdade de escolher obedecer ou não a Deus, de crer, de confiar ou não em Deus. Mas o que aconteceu? Ele desobedeceu ao Senhor, porque no coração de Eva entrou a dúvida, a desconfiança. Ela não confiou no Senhor, em tudo que Deus já tinha falado. Ela comeu do fruto e ainda levou para o seu marido. Nós temos que confiar no Senhor, porque ninguém nos ama da forma que Deus nos ama. A gente nem compreende o amor de Deus, queridos. Excede a nossa compreensão. Então, voltando agora aqui para guardar a palavra, no Salmo 119, versículo 34, é lindo. Esse salmo é tão lindo, amados, que ele é um poema de amor à palavra, é um poema de exaltação à palavra, ele fala da excelência da palavra. Muitos acreditam que esse salmo teria sido escrito por Davi. Davi escreveu o Salmo 19 e o estilo literário é muito parecido com o estilo com a forma que Davi escrevia. Inclusive, Spurgeon, ao comentar esse Salmo 119, ele disse assim, que é um colar de pérolas, e fala assim, bom, é um colar de pérolas, bem como é também um jardim com flores delicadas. Então, ele viu na palavra o que? A riqueza e também a delicadeza, a beleza, a simplicidade da palavra. Então, aqui no versículo 34, o salmista, ele pede 3 coisas, ele declara 3 coisas a Deus, ele faz um pedido a Deus, e esse pedido também deve ser o nosso pedido ao Senhor. Ele fala assim, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então, ele pede, dá-me entendimento. Amados, vamos pedir ao Senhor para nos dar entendimento quanto à sua palavra. Ao lermos a sua palavra, a Bíblia é o único livro que quando lemos o autor está presente. A Bíblia é a mais bela carta de amor. Tem até um louvor que diz assim, faz-me entender o teu amor por mim e assim amar-te mais. É uma oração também que nós devemos fazer. Senhor, faz-me entender o teu amor. Me dá quebrantamento com relação ao teu amor. Me dá refúgio no teu amor, me dá confiança no teu amor, me dá esperança no teu amor, me dá ânimo, porque, amados, quando nós temos a certeza que Deus nos ama, nós somos revigorados, nós somos fortalecidos. Deus ama você, Deus nos ama. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não iremos perecer, queridos. Podem acontecer muitas coisas, mas temos diante de nós a promessa de uma vida eterna com Jesus, de uma vida, de uma salvação, de uma redenção. E aqui o salmista fala, dá-me entendimento. Entendimento, Senhor. Dá-me entendimento à luz da tua palavra. E guardarei a tua lei. Ele fala assim, Senhor, me faz entender, porque eu quero guardar essa palavra no meu coração. Eu quero viver alinhado com a tua palavra. Eu quero tê-la na minha mente. Eu quero tê-la como minha bússola, como meu norte, como meu guia. E ele diz mais uma coisa também maravilhosa. Ele diz assim, de todo o coração a cumprirei. Então ele está dizendo assim, Senhor, eu quero entender, eu quero reter e eu quero viver de acordo com o teu ensino, de acordo com os teus mandamentos, de acordo com as tuas leis. Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero viver para o Senhor. Uma pessoa perguntou ao homem de Deus o que era mais importante para a vida do cristão. Se era a oração ou a leitura da palavra. E esse homem sabiamente respondeu, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Amados, nós temos que ter vida dedicada à meditação, ao estudo da palavra, bem como ter uma vida de oração. Uma vida de intimidade. A palavra
nos dá uma conexão com Jesus, entendimento do plano, do propósito, da personalidade, do caráter de Jesus. A palavra trabalha em nosso caráter. A palavra nos dá um norte para as nossas escolhas, trata a nossa mente, trata o nosso coração. É como nesse salmo também fala no versículo 105, a gente sempre declara no final do culto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Temos que guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Inclusive, esse salmo tem 176 versículos, uma boa leitura para nós essa semana, né? Que pode começar hoje e até ser concluída hoje. Uma boa pedida, louvado seja Deus. Que possamos reter, que possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, para que sejamos fortalecidos, pois essa palavra tem todas as vitaminas espirituais que nós precisamos, emocionais, físicas. Essa palavra tem a vitamina A do amor, P do perdão, B da bondade, M da misericórdia, P da paz, da paciência. Essa palavra, amados, ela é libertadora, ela é curadora, ela é regeneradora. Vamos encher o nosso coração da palavra e pela palavra sabemos que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é soberano. Quantas vezes a gente vê na Bíblia assim: Deus se lembrou de Sara e Deus se lembrou de Jacó. Deus se lembra de você. Esse lembrar não significa que ele esquece e se lembra, não. Significa que ele agiu em favor de, operou um milagre na vida de. Deus se lembra de mim, Deus se lembra de você. Assim como a Bíblia relata tantas pessoas que Deus se lembrou. Deus age, Deus opera, Deus exerce aquilo que Ele é: amor, bondade, misericórdia. É verdade, Ele é justiça, Ele disciplina a quem ama, mas todos os atos do Senhor não podem negar a sua essência. Deus é amor, louvado seja o nome do nosso Deus. Então eu vou ler aqui mais uma vez: dá-me entendimento, guardarei a tua lei de todo o coração. Ou seja, não é de qualquer maneira, não é de forma automática. Eu vou fazer de coração, com emoção, com sentimento, com consciência, com desejo sincero de obedecer, de ter uma vida de santidade, de ter uma vida comprometida com o Senhor, de honrar o Senhor, de bendizer o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Outra coisa importantíssima na vida, na nossa vida, amados, principalmente agora, nesses momentos, né, nesse momento que estamos vivendo de crise, de pandemia, de desemprego, de problemas financeiros, perdas, o pior são as perdas das pessoas que amamos, né? Essa é a parte mais dolorosa, é ver tantas mortes. Queridos, que o Senhor nos capacite a agirmos com sabedoria. Que às vezes a pessoa começa a questionar Deus, a murmurar, sabe? A falar tantas coisas. Ó, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente possa agir com sabedoria. Vamos lá no Salmo 101, versículo 2. Salmo 101, versículo 2. A palavra de Deus é fonte da infinita sabedoria de Deus. Então, você quer adquirir sabedoria? Peça a Deus e leia a Bíblia. Aliás, a própria Bíblia diz: peça a Deus e Ele a dará gratuitamente. Peçamos ao Senhor sabedoria. Como precisamos da Tua sabedoria, Senhor. Inclusive, ao meditar na palavra, nós adquirimos sabedoria, amados, com temor, com tremor, com observância. A gente sabe que a Bíblia é o livro mais atacado em toda a terra, em todos os tempos e épocas. Tudo fizeram para que a Bíblia fosse destruída, para que a Bíblia muitas autoridades eclesiásticas impediam ao povo de se achegar à Bíblia.
Então, queridos, ter a Bíblia hoje é um milagre, é a ação de Deus, é a misericórdia de Deus, é o agir de Deus em nossas vidas. A rainha Maria I da Inglaterra, ela mandava matar os cristãos e ainda afogava a Bíblia deles no próprio sangue dos cristãos mortos. Imperadores assinaram decretos, imperadores romanos, para destruir tanto a igreja como todos os utensílios do culto, como todas as escrituras cristãs, e matar os cristãos. Teve um escritor grego que ele escreveu 15 livros querendo contradizer e desacreditar as verdades da palavra de Deus. Voltaire, o escritor francês, no início do século XVIII, ele disse que em 100 anos não haveriam mais cristãos nem Bíblia, que ele tinha certeza disso. 50 anos depois que ele deu essa declaração, ele morreu, e a Sociedade Bíblica de Genebra utilizou a casa dele e a editora que ele tinha para imprimir milhares de Bíblias que foram distribuídas para o povo. Então vê como é que Deus muda as coisas, como é que Deus age na história. E a gente vê também, amados, uma conspiração satânica querendo cultivar a incredulidade. A gente vê que o número de pessoas elas dizem que é ateu e acham assim que ele é o sábio, o inteligente. Eu sou ateu, não, Deus está em segundo plano, eu sou ateu, enche, sabe? O número de jovens, e a gente sempre fala isso na igreja, o número de jovens cristãos que entram para as universidades e se desviam, há uns 10 anos atrás era 50%, hoje, infelizmente, esse índice é muito maior. Então, o que está acontecendo? Será que houve o investimento necessário para a meditação na palavra? A gente vê, amados, a seriedade com que o judeu lê a Torá. A gente vê a seriedade, o comprometimento que os muçulmanos leem o Alcorão. Eu tenho que ter infinitamente mais essa busca, essa sede, esse comprometimento, essa dedicação à palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir é também a leitura. Na leitura eu também estou ouvindo, amém? Ouvir a voz do Espírito Santo. Se a minha fé não estiver alicerçada, eu me deixo levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer mentira, por qualquer argumento mentiroso. A Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela constrói uma ponte para que nós nos acheguemos à presença de Deus, conhecer o seu caráter, conhecer o seu propósito, o seu plano, conhecer as suas leis. Deus coloca limites, sim, para o nosso bem. Já pensou se não houvesse sinalização nas ruas? Então, veja bem, nós vamos agir sabiamente se nós agirmos na dependência de Deus, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Nós não podemos ser escravos da nossa carne, dos nossos desejos. Nós não podemos ser como a palha que o vento espalha. Uma pessoa fala isso, eu vou correndo para lá, outra fala para aquilo, eu vou correndo para acolá. Não. Nós temos que ser plantados pelo Senhor para a sua glória. Lembra do Salmo 1? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros. Eu quero beber dessas águas, eu quero beber dessas fontes e ser renovada, ser fortalecida, frutificar. Eu tenho que ter uma vida frutífera para a glória de Deus. O fruto, qual é o fruto? É o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. Então veja bem, a palavra de Deus é fonte da infinita sabedoria de Deus. O Senhor nos dá sabedoria para agir nos tempos, em todos os tempos, mas principalmente, quando é que eu preciso mais da sabedoria? São nos tempos difíceis. Os tempos difíceis é o tempo em que eu mais preciso da sabedoria.
Então, queridos, eu até me lembrei agora, deixa eu ler aqui, eu falei o Salmo 101, versículo 2, né? Acabei não lendo, tá aqui. Olha só aqui o que o salmista declara, vamos fazer disso também a nossa oração? Pedir ao Senhor, quero, com sabedoria, refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu socorro? Eu quero frisar aqui a parte A. Quero, com sabedoria, refletir no caminho da perfeição. Eu me lembrei do testemunho que nós ouvimos na Coreia do Sul, quando pela graça do Senhor fomos visitar aquele país com igrejas com 1 milhão, 2 milhões de cristãos. É uma maravilha mesmo, o avivamento começou e o avivamento continua. Aliás, vamos pedir ao Senhor para reavivar o Brasil, né, amados? Reavivar a Europa. Na Europa, quantas igrejas lindas que estão virando bares, restaurantes. Na década de 90, a gente via discotecas e cinemas virando igrejas. Agora, amados, em muitos lugares, nós estamos vendo igreja virando bares e restaurantes. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, amém? Que o Senhor reavive o Brasil. Eu sei que tem muitos lugares que o Espírito Santo está operando milagres e maravilhas e prodígios. Agora, onde o Espírito está se movendo, que ele possa se mover cada vez mais. E onde a fé esfriou, né? Inclusive, a palavra de Deus diz que nós somos como a palmeira. A palmeira, ela é uma árvore que ela não sobrevive em países frios. Amados, se sua fé está esfriando, você está morrendo. Deus tenha misericórdia de nós. É buscando a palavra, a presença do Senhor, em meditação, em oração, em adoração, em cânticos, que nós temos a nossa fé fortalecida. Então a palmeira, ela não sobrevive. Olha, dá o vento, ela inclina, mas não cai. As raízes dela tem uma pedra no caminho. É uma das poucas árvores, eu não vou dizer que é a única, que eu não tenho certeza, mas que quando ela vê uma rocha, a raiz chega diante de uma rocha, normalmente a raiz para de crescer ali quando ela chega numa rocha. A raiz da palmeira não, ela abraça a rocha e vai embora e continua crescendo. Ela está sempre crescendo. E nós também, como servos do Senhor, nós temos que estar sempre crescendo. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas eu ia falar de um testemunho que ouvimos lá na Coreia do Sul, em que esse testemunho me marcou bastante, que era um faxineiro que trabalhava em um ministério. E eles estavam diante de uma situação bem complicada. E o faxineiro está ali fazendo a limpeza e está escutando, né? Aí no final, aquele impasse, aquela questão, o que fazer. Aí aquele homem pediu licença. Apesar dele ser faxineiro, ele era um homem que tinha a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus não depende, amados, da nossa graduação. Apesar que ele era também graduado, né? Ele era um homem relativamente culto, e ele deu uma ideia. As pessoas ficaram ouvindo assim, aquele faxineiro, ele deu uma ideia, olha, é uma história real. E eles acataram aquela ideia e foi justamente aquela estratégia que deu certo. E amados, Deus continuou trabalhando na vida daquele homem, um servo de Deus, de uma forma tão tremenda, que quando no ano de 2018, eu não sei se agora em 2020 continua, mas ele era, sabe o quê? Ele era na Coreia, ele se tornou o ministro da economia. Deus fez um mover na vida daquele homem. Amados, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele acrescenta todas as coisas que nos são necessárias. Vou buscar o reino de Deus, ele vai fazer o que eu quero, vai me servir. Não é nada disso. Deus vai fazer na nossa vida aquilo que nós precisamos. Deus sabe o que é melhor para nós. Louvado e santo é o nome do nosso Deus. Aleluia. E para a gente finalizar, olha,
mais uma vez, nos momentos de crise, mais ainda, porque o inferno conspira, e a nossa carne também não é brincadeira, que quer cultivar em nós a incredulidade e a desconfiança. Nós começamos essa meditação falando o que? Da confiança em Deus. Então, amados, vivamos, eu vou até além, quer vivamos, quer morramos, o façamos para a glória de Deus. Viver para o Senhor Jesus é o nosso grande objetivo, a nossa grande alegria, a nossa meta de vida. Paulo disse que o viver é Cristo e a morte é lucro. Paulo aprendeu a viver somente para o Senhor. Paulo se sentia o menor dos pecadores. A única vez que Paulo disse que ele era grande, ele disse que ele era grande no sentido de ser o maior de todos os pecadores. Então, amados, vivamos para a glória do Senhor. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, o que nos aguarda é uma eternidade. O tempo que estamos aqui é uma partícula da areia, pegando toda a areia que existe nos desertos, nos mares. O nosso tempo aqui é uma partícula da eternidade. Não há como medir a eternidade. As escolhas que fazemos aqui vão refletir em nossa vida no sentido de eternidade. Vivamos para o Senhor. Martinho Lutero disse que nós devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Possamos viver para Jesus como a prioridade, como nosso grande amor, como a nossa bendita esperança, como a nossa fonte inesgotável de sabedoria, como aquele que verdadeiramente nos capacita a entender, guardar e viver de acordo com a palavra. A palavra de Deus, amados, ela nos prepara para o aguardo da volta de Jesus. Nos adverte quanto à importância de sermos praticantes da palavra e a sermos prudentes como as virgens, as 5 virgens. Eram 10, mas só 5 eram prudentes e só 5 tinham o azeite na lamparina e no reservatório. Somos a noiva de Cristo. Vamos continuar nos preparando para as bodas com o Senhor. Em breve, Jesus voltará com poder e grande glória. E uma coisa que eu estive pensando, sabe? Estive pensando, Senhor, tantas pessoas morrendo. E a morte em si já é algo que nos entristece. Mas o pior é saber que muitos estão partindo sem estarem preparados, sem ter o passaporte. Que para você entrar num outro país, né? Em determinados países você tem que ter o passaporte. E para você entrar no céu, nós temos que ter o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará com poder e grande glória para nos buscar. Que possamos ter a nossa comunhão, a nossa adoração, a visão da pessoa e da obra de Jesus bem clara em nossa mente, em nosso entendimento, para que a nossa vida ganhe significado e beleza. Jesus não nos desampara. Jesus é aquele que nos amou primeiro. E eu quero terminar falando uma palavra que eu acho linda, é um poema também. A Bíblia é tremenda, que se encontra em Êxodo, no capítulo 28, aleluia, versículo 36, Êxodo 28, versículo 36. Olha, um versículo maravilhoso para a gente decorar. Pequeno, lindo, maravilhoso. É um deleite. A palavra de Deus nos diz assim. Êxodo capítulo 28, versículo 36. Aleluia. Faça também um diadema de ouro puro e grave nele o meu, como se grava um selo. Perdão, vou ler de novo, não ficou bom. Ó, faça um diadema de ouro puro e grave nele, como se grava um selo.
consagrado ao Senhor. Olha que coisa linda. Faça um diadema de ouro puro. O ouro tipifica também o que? A glória de Deus, a presença de Deus. Aleluia. Não esqueçamos que Deus nos criou para o louvor da glória da sua graça. Que Deus nos criou para sermos com Ele família. Que Deus quer nos presentear com a sua glória. Que nós venhamos a refletir a glória do Senhor. E que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver através do nosso testemunho, das nossas atitudes, através das nossas escolhas, do nosso testemunho, ela possa ver espiritualmente um diadema de ouro puro, gravado, consagrado a Deus. Puxa, aquela jovem é de Deus, olha aquele rapaz é de Deus, aquela senhora é de Deus, olha essa pessoa é de Deus. Olha só, que espiritualmente, amados, vamos fazer esse diadema. Espiritualmente, que esse diadema seja construído pela misericórdia do Senhor e que a gente coloque esse diadema sobre a nossa cabeça e que as pessoas possam olhar para nós e ver, olha, realmente essa pessoa é consagrada a Deus. Ela leva Deus a sério. Deus é o Senhor da sua vida e da sua existência. E que assim seja a nossa vida para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe você nesta semana, que Deus abençoe o Brasil, cure o Brasil em todos os sentidos, cure as nações, os povos, as tribos, as etnias, que essa pandemia seja jogada por terra e que nós em breve possamos estar juntos cantando o hino da vitória. Vai ser 500 graus de puro fogo e poder, amém? Para a glória do Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus.